abençoar, irmãos. Amém. Hoje nós temos a alegria, né, de ter conosco o pastor Silimar. A gente conhece há tantos anos, né? Já congregamos juntos, já foi meu professor na faculdade, né? A gente tem uma alegria muito grande de recebê-lo. E também seremos hoje agraciados com a palavra de Deus ministrada pela sua esposa, a irmã Eliane, que vem nos abençoar em ser instrumento de Deus para esse momento aqui. Eu convido a irmã Eliane, pastor Silimar, né? Com ela aqui, pastor. Vamos aqui orar por ela. Está orando por ela aqui. Para nós é um privilégio ter esse casal conosco aqui. Uma alegria muito grande. Santo Eterno Deus, na Tua presença nos encontramos neste momento especial e colocamos a Tua filha, Pai, que estará trazendo a Tua palavra ao coração da Tua igreja nesta noite. Suplicamos, Senhor, que seja abençoada a Tua palavra, Senhor, e que Tu a uses com o Teu poder e com a Tua graça. Os nossos corações estejam abertos, ó Pai, a ouvir e a praticar. Nós abençoamos esta igreja, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine abundantemente em nossos corações. Amém? Amém. Hoje é um dia especial, né? Estou vendo tantas flores e eu estou olhando e dizendo assim: não sei fazer. Não sei fazer. Eu gosto, mas realmente não sei fazer. Está tudo muito lindo, tudo muito bonito. Parabéns às irmãs, às decoradoras, está tudo muito lindo. E agradeço às irmãs e à igreja e ao pastor Agostinho de estar cedendo, né, o seu púlpito para nós estarmos aqui. E agradeço imensamente ao convite das irmãs. E foi dito que o tema era Floresça, onde você está plantada, né? Floresça onde você está plantada. E geralmente quando a gente recebe um tema, a gente tem tanta coisa para falar e a gente quer falar muita coisa, mas realmente não dá tempo. Então nós vamos falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no nosso coração e que seja também para o coração da igreja. Gostaria que nós lêssemos o Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios? Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
traz destruição. Então nós vamos ficar com o versículo 3 deste salmo. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto certo e cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele fizer prosperará. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, nessa noite, Senhor, estamos na Tua presença para Te adorar, para Te glorificar, para bendizer o Teu nome, Senhor. E também, Senhor, estamos aqui para que nossas almas sedentas, Senhor, da Tua palavra, Senhor, seja dessedentada. Ó Deus, que a Tua palavra seja fonte de luz, seja direcionamento, seja bálsamo para a nossa vida e que nós possamos a cada dia do nosso viver pautar, Senhor, a nossa vida de acordo com as instruções da Tua palavra. Ó Deus, fala ao nosso coração nesta noite e que saiamos daqui, Senhor, alimentados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando na questão do florescer. E eu pensei, dia 8 é o dia da mulher. Então, assim, a mulher quer florescer, não é? E os homens, os maridos, querem que as mulheres floresçam. E eu queria compartilhar com a igreja uma experiência que eu tive lá na Igreja Batista da Vitória, que é a igreja que o pastor Sulimar, meu esposo, pastoreia. Nós chegamos ali e tem um campo na frente da nossa igreja que dizem que vai ser uma praça, não se sabe quando, mas dizem que vai ser uma praça. E aquilo ali juntava muito mato e era muito seco. E Paulo Vitor, nosso filho, falou assim, ele é muito ecológico, não, tem que plantar árvore, tem. Aí nós fomos lá em Barreiras e fomos no viveiro e pegamos 16 mudas. E fomos plantar essas 16 mudas. E plantamos e ficamos cuidando e vendo aquela árvorezinha crescer. E aí na nossa igreja tem o irmão Marcos Vanderlei, que é agrônomo. E ele disse assim, daqui a 4 anos a gente vai começar a ter uma sombria. Eu falei, 4 anos? 4 anos? E nós ficamos esperando a árvore crescer. Infelizmente, houve uma pessoa que atirou fogo ali nessa futura praça e queimou uma árvore. Nossa, meu coração doeu profundamente. E Paulo Vitor ficou aborrecido, falou, gente que não tem consciência ecológica, mas o que é isso? Ainda vai queimar a árvore que o outro plantou e aquela coisa toda. E eu fiquei tão triste, que eu fui lá conversar com a árvore. E eu fui conversar com a árvore. Eu cheguei perto da árvore, podem rir se quiserem. Eu cheguei perto da árvore e falei para ela, árvorezinha, desculpe, essas pessoas não sabem o que fazem. Elas não sabem a importância de uma árvore. E você é guerreira, árvore. Você é guerreira. Você é uma árvore do cerrado. Você resiste à seca. Você resiste às queimadas. Por favor, árvorezinha, não morra não. Sobreviva. Falei com a árvore e fui para a igreja, né? Aí de vez em quando eu olhava lá para ela, aí de vez em quando eu ia lá, você está
está tão bonitinha. Por que eu fiz isso? Não é que eu adore a árvore, claro que não é. Mas a gente entende que a natureza, ela expressa a beleza de Deus, a natureza fala. O solo nos dá alimento, nos dá, nós temos a água, nós temos o alimento, tudo vem do solo. E nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Não é uma árvore frutífera que foi plantada lá, é um pé de oiti. Mas esse pé de oiti vai dar árvore, até para o carro estacionar debaixo dele, não é verdade? E o fato é, a árvore está lá. E minha sogra, ela tinha muitas plantinhas, ela amava as plantinhas dela. E quando ela via uma planta triste, era muito engraçado. Ela olhava para a planta e dizia: plantinha, você está tristinha? Você tem que melhorar. Está faltando adubo, Está faltando água? Ah, minha plantinha, eu vou cuidar de você. E a plantinha ficava viçosa de novo. E é onde eu quero chegar. Todas as pessoas querem que a mulher floresça. Sabe, eu ouvi uma vez de uma esposa de pastor, e ela disse para uma outra, e disse assim: homem não gosta de mulher doente, não. Mulher tem que estar sempre a tempo e a hora, tem que estar sempre preparada. Homem não gosta de ver mulher doente, não. E aí eu falei: mas nós não somos uma plantinha? Eu estou vendo uma mudinha ali, ó. Nós não somos uma plantinha? A plantinha fica doente. A plantinha precisa de adubo. A plantinha precisa do calor do sol. A plantinha precisa de água. A plantinha precisa de um jardim para ser plantado. Então, essa planta, para ela florescer, para ela ser viçosa, para ela retribuir ao outro, vamos falar de frutífera que fica mais fácil. Um pé de maçã, para ela te dar a maçã, você tem que cuidar da macieira, senão ela não vai dar a maçã. Ela vai secar, a praga vai dar nela, ela vai morrer. Então, para ela florescer, ela também precisa de cuidado. E nós, mulheres, somos fortes, somos guerreiras, somos poderosas, mas nós precisamos de cuidado. Você não consegue ser uma esposa zelosa se o seu marido não te regar. Se o seu marido não te regar. Você precisa ser regada. Ser regada com palavras amorosas. Ser regadas com mimo de vez em quando. Eu não gosto muito, não. Mas tem mulher que gosta, né? Eu sou muito prática. Então eu não sou muito assim de... não me dê um presente, não, por favor, nem me dê. Nem me dê, deixa que eu compro. Mas as mulheres gostam de um mimo, né? É uma bijuteria, é um perfume, é uma maquiagem, é uma palavra, é um jantar fora, é uma noite romântica. Então, a mulher tem que florescer. Para ela florescer, ela precisa ser regada. Senão ela não vai florescer. Ela vai murchar. Então sempre se requer da mulher que ela seja forte, que ela seja trabalhadora, que ela seja mãe exemplar, que ela seja perfeita dona de casa, que ela seja perfeita cozinheira. Mas ela cansa. A mulher cansa. Para que essa mulher dê fruto,
ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada, adubada e regada. Aí ela vai ser aquela árvore frondosa e todos vão desfrutar da sua sombra e dos seus frutos. E o texto que nós lemos, ele diz assim: será como aquele que teme ao Senhor, né? Será como árvore plantada junto às correntes das águas. E voltando à história das nossas 16 mudas de árvore, eu falei, irmão Marcos Vanderlei, eu não sei nada de planta, absolutamente nada, porque eu fui criada no concreto e no asfalto, não sei nada. Aí ele me disse: água, irmã, água, muita água. E aí nós vimos que foi água mesmo, porque até hoje a gente não botou nenhum adubo lá, foi só a água. E nós regávamos religiosamente, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Paulo Vitor ia, nós moramos longe da igreja, mas Paulo Vitor ia lá molhar as árvores de manhã e de tarde, e elas vingaram. As 16 estão lá, elas vingaram. Então aqui diz que será como plantada junto às correntes das águas. E qual é a água da mulher cristã? Qual é a água da mulher cristã? Alguém pode dizer? Amor. Sim, mas amor no material, mas no espiritual, quem é a água da mulher cristã? É a palavra. Essa aqui é a nossa água. Jesus é a nossa água. No Salmo 42, versículo 1 e 2, alguém pode ler para contribuir no culto? 42. Salmo 42, versos 1 e 2. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, e Deus vive. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Então, nós acompanhamos no ano passado aquela queimada horrível em Mato Grosso. Foi que os veterinários pegaram os animais, as próprias pessoas pegaram os animais, um grupo de veterinário foi para lá, os animais com as patas queimadas, e a gente aqui vê que a corça, né, o veado, vamos dizer assim, né, o veado, o cervo, né, como uns dizem corça, outros dizem cervo, é tudo ali vamos dizer, da mesma família. Diz que ele anseia pela água. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E nós vemos aqueles animais, nós vimos na televisão, aqueles animais correndo e correndo e correndo, e aquele fogo, e não tinha água, e eles desejando chegar na água, porque até a pata deles se queimou, ali correndo no meio daquele fogo, eles queriam água, desesperados por água. Nós vemos às vezes na televisão, na África, né, quando está aquela seca, e as manadas de elefante, e de zebra, e de girafa, todo mundo, interessante que eles nem brigam, né? Vai todo mundo em direção àquele filetezinho de água que está ali, querendo dessedentar a sua sede. E aqui diz: assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então, mulher, para você
você florescer espiritualmente, você precisa estar nas águas espirituais. Essa água espiritual, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos encontrar na palavra, na nossa vida devocional, na nossa vida de oração, na nossa vida de santidade, na nossa busca incessante por Deus. Muitas vezes no nosso dia a dia, eu falo para as mulheres solteiras, mas para as mulheres casadas, principalmente, muitas vezes no nosso dia a dia, as nossas multitarefas, que a mulher é uma mulher multitarefa, nós nos sentimos cansadas, nervosas, abatidas, e muitas vezes nós extravasamos com palavras ásperas, palavras ríspidas, de outras formas, mas nós precisamos entender que a presença de Deus, ela nos traz vida. É fato que os problemas corriqueiros da vida precisam ser resolvidos também. Mas o nosso socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós precisamos estabelecer uma rotina familiar. Quantas vezes eu já disse para o pastor Sulimar: por gentileza, estou precisando do meu silêncio interior. Me dá um tempo para ficar quietinho. Ele fala: agora mesmo. E ele fica lá, quietinho. E quando obrigada. E quando ele chega assim: já posso? Pode. E se não pode, eu falo: ainda não. Então, assim, dentro do lar precisa haver um respeito, precisa haver regras, precisa ter limites. Gritaria, acusação, cobrança, tudo isso desgasta, nada disso faz florescer. Tudo isso só faz o ambiente ficar mais pesado. Então nós precisamos aprender a dialogar. Eu sempre ouvi minha mãe dizer assim: onde um não quer, dois não brigam. Então, marido, se você viu que sua mulher está nervosa, não queira conversar naquela hora não, conversa depois, guarda a conversa depois. Se você, mulher, viu que o marido está nervoso, não discute relação não, deixa para depois. Não vai discutir relação na hora do futebol, que não vai rolar. Não vai rolar. A mulher sábia edifica a sua casa. Então, mulheres, os maridos precisam ver futebol. Os maridos precisam ir para o paba. Então, deixa ele extravasar. Enquanto ele vai para o baba, você pega o cartão dele e vai comprar uma roupa. Não é? Aí você vai mandar ele para o baba todo dia. Então, irmãs, nós precisamos dessa água espiritual. Nós precisamos dessa água espiritual para nos dar vida, para nos dar fôlego, para nos dar sabedoria, para que nós possamos conduzir a nossa família cristã saudável aos pés do Senhor e para que nós possamos florescer. Ninguém floresce no meio do cansaço, ninguém floresce no meio das agruras da vida,
ninguém floresce no meio da gritaria, ninguém floresce no meio da mágoa, ninguém floresce no meio da frustração. Então nós precisamos da água que é Jesus Cristo. E eu me lembrei de uma mulher que pediu essa água a Jesus Cristo. A mulher samaritana, Jesus estava lá, ela chega com um cântaro e Jesus fala, me dá um pouquinho dessa água aí. Ué, você é judeu falando com uma samaritana, ainda mais mulher, que os homens não falavam diretamente com a mulher, né? Falava com o marido, não com a mulher. E Jesus se dirigiu à mulher e esta ainda era samaritana, e judeu não falava com samaritano. E naquele diálogo com ela, Jesus disse uma coisa tão linda. E ele disse aqui, João 4,10. Eu vou ler para dizer tal e qual está no texto. João 4. João 4,10. E Jesus disse assim, Jesus lhe respondeu, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E em outro verso da palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E também a palavra diz que de uma fonte de água não pode sair duas águas, dois tipos de água. Ou você é a água do mar, que é salgada, ou você é a água do rio, que dá doce. O rio não é dividido no meio, esse lado é salgado, esse lado é doce. Ou é salgado ou é doce. Então a gente vê na palavra de Deus muitas alegorias envolvendo a água. A água é a vida. O nosso corpo, eu não vou falar porcentagem porque eu não vou dizer certo, então não quero errar. Mas o nosso corpo, a sua maior parte é constituído de água. Nós temos que beber no mínimo 3 litros de água por dia. Então a água, ela é a vida. E Jesus, ele falou isso para a mulher samaritana. E Jesus disse assim, quem beber dessa água, a água do poço, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que água você tem jorrado dentro da sua casa, no seu local de trabalho, com os seus pais que já estão velhinhos, com o seu esposo, com o seu filho? Que tipo de água você está jorrando para ele? Aqui diz que aquele que confia no Senhor, ele é plantado junto às correntes das águas. A nossa água é Cristo. A nossa água é a palavra. E continuando no nosso versículo, diz que dá o seu fruto no tempo certo. Eu não entendo nada de agricultura, tento até me interessar. Achei que era fácil, mas quando você vê o trabalho que dá para produzir alimento, eu disse isso uma vez, nós temos que orar todos os dias pelos nossos agricultores. É o campo que alimenta a cidade, não é o contrário não. É o campo que alimenta a cidade. Graças a Deus pelos nossos agricultores. Paulo Vitor, hoje Paulo Vitor está sendo citado. Paulo Vitor foi plantar feijão com o sogro dele, lá na fazenda do sogro dele.
Gente, foi uma experiência incrível. Dá trabalho. Dá trabalho. E bota calcário, e bota não sei o que, e inseticida, e não sei o que lá.